Olá! Como construir um bom briefing? No vídeo de hoje, nós iremos falar de como construir um bom briefing. No vídeo anterior, nós falamos o que é um bom briefing. Bom, mas antes de começar, Carlan, solta a vinheta. Olá, estamos de volta. Mas antes eu gostaria de fazer um convite. Siga-nos lá no canal do YouTube e também nas mídias sociais e cadastre-se no nosso blog Repertório Marketing Talks. Tem muita coisa bacana lá para você acompanhar. Obrigada. Então no vídeo de hoje nós vamos abordar o como construir um bom briefing. Mas antes, deixa eu contar para vocês alguns modelos de briefing que eu tenho certeza que você também vê aí no seu dia a dia e por onde a gente passa a gente encontra. Eu criei o Briefing Torpedo, é aquele briefing que vem em duas linhas, aí você tem que olhar para aquilo e tirar dali água de pedra, para poder entender, traduzir e passar para frente aquele trabalho. O segundo briefing é o briefing Te Vira, né? Que ele é confuso e não diz coisa com coisa. O outro briefing é o briefing infeliz, ele é aquele briefing do retrabalho. Né? Então, por quê? Porque tudo que estava ali, depois chegou-se à conclusão que não era nada daquilo. Então, se viu muito tarde que não era ali, naquele briefing, que estava a solução para aquele problema. O outro é o faz de conta. Você faz de conta que me passou um bom briefing e eu faço de conta que entendi. Só que depois nós vamos ver o mal que isso causou quando você traz a proposta daquele trabalho. O outro é o briefing de prazo curto, assim, nunca tem tempo para fazer, mas tem para refazer. Aliás, prazo é algo importantíssimo para nós termos dentro do nosso trabalho de briefing, né? A gente sabe que é onde pega também é a questão do prazo. Eu costumo dizer assim, se você tem uma data onde esse trabalho tem que estar pronto, anda lá de trás para frente. Tem lá uma data que vai ser a data da passagem do briefing, mas todo mundo tem que ser organizado. Agência, anunciante, para o momento certo, esse briefing ser passado, com todas as informações. A gente tem o briefing pela metade também, que é um briefing que vem sempre incompleto, e aí fica passando a informaçãozinha para lá e para cá, como se aquele briefing já pudesse ter entrado lá na agência. Não, o briefing só entra quando ele estiver completo. Não dá para contar aqueles 3, 4, 5 dias que você levou para passar aquelas informações, como já fazendo parte daquele prazo. Isso não é justo com os profissionais de comunicação, que o cliente ache que é muito simples, mas depois o resultado que ele quer tem que ser um resultado fantástico, surpreendente, que... Gente, não dá para trabalhar assim. E agora eu vou falar do briefing show de bola. É aquele briefing que eu digo assim, quando ele está bem preenchido, quando ele está bem entendido, vai resultar de fato numa campanha, numa peça muito bacana e de resultados. Vamos pensar ali naquele primeiro tópico, que pode chamar de fato principal ou cenário. Então, ou contextualizando o momento atual. É ali que tem que se dizer o que originou a necessidade desse briefing, o que está por trás, né? Por que está se precisando daquela peça ou daquela campanha. Então, a gente tem que escrever um pouco mais nesse momento, que é para colocar todo mundo na mesma página. Né? O que está acontecendo, o que vai acontecer para que aquilo que nós vamos fazer irá contribuir. Um segundo momento, a gente fala sobre o problema a resolver. Essa questão aqui é muito importante porque sempre por trás de todo esse cenário há algo que a gente vai ajudar a solucionar, né? Uma situação que ela precisa de uma solução. Há ali eu costumo até dizer para o cliente assim, o que é que está te inquietando aqui? E há uma tensão normalmente por trás. Então, qual é o problema que a gente precisa resolver? E também, ou a oportunidade que a gente pode aproveitar. Num terceiro tópico, nós temos os objetivos da comunicação. E ali sempre é bom começar com um verbo no infinitivo, né? Então, sei lá, criar, ajudar, gerar, influenciar, comunicar, sempre começar com um verbo no infinitivo. E esses objetivos, não adianta escrever aqui 10 objetivos, não dá, não funciona. Procura ficar nos 3, no máximo 2, 3 objetivos. De novo, a capacidade de síntese. E aquele trabalho tem que resolver um pacote de coisas, mas com 2, 3 objetivos. Mas esses objetivos, eles têm que estar alinhados com o
cenário ali, o fato principal e com o problema a resolver. Esses 3 pontos têm que conversar muito entre si. Se eu escrevi um problema, uma oportunidade, esse objetivo, como eu disse, começando com o verbo no infinitivo, tem que estar amarrado com aquilo ali. E isso é treino. A gente aprende escrevendo, fazendo. Todo dia o teu briefing vai ficando melhor, então você tem que começar a escrevê-lo, seja anunciante ou seja o profissional dentro da agência que está cuidando desse projeto, tá? Então isso é um ponto importante aqui até o 3º tópico desse briefing. O 4º tópico é o público-alvo que nós queremos atingir. Quem são as pessoas com as quais nós queremos falar? Mas não pode colocar ali, queremos falar com pessoas acima dos 17 anos. Isso é muito pouco, a gente precisa de mais informação. Informações geodemográficas e informações psicográficas sobre esse público. Para quê? Para que a linguagem possa se adaptar a ele, da forma como deve ser. Às vezes a marca já tem um DNA completo, ou já criou o seu universo semântico, o tom de voz. Isso ajuda bastante aqui de com quem nós queremos falar e como depois falar com esse público. O outro ponto, que seria o 5º aqui dentro desse bloco de briefing, é a concorrência. Também quem são os principais concorrentes, pode ser os concorrentes diretos e indiretos, colocar material de referência, colocar os diferenciais dessa concorrência, sabe, é importante dar esses pontos minuciosos aqui para a construção também desse trabalho. Como 6º tópico, eu criei o seguinte: o que dizer, o que fazer. Que fique claro para quem vai trabalhar naquele job o que é preciso ser feito. Se é um folheto, se é uma peça, trazer todas as informações que precisam constar naquele folheto, tem que ter ali bem minuciosos os detalhes. Se for uma solicitação de ideias, então já traga o que é que se precisa, seja para desenvolver texto, seja para desenvolver layout, quais são as mensagens principais a serem comunicadas. Aqui a gente tem que ser bem ir ao detalhe no que dizer, do que fazer. Mesmo, é obrigatório. No item 8, nós entramos com os formatos, com os tamanhos, com os tempos. Então, vamos colocar ali, se já tem um tamanho definido por uma peça gráfica, de um vídeo, um vídeo documentário, um vídeo didático, explicativo, enfim, colocar ali entre 3 a 5 minutos, colocar essas informações que também são relevantes. Depois, como ponto 9, são as sugestões e recomendações, que muitas vezes vêm do cliente e elas são relevantes. Pode ter ali uma grande ideia e quando elas são boas a gente tem que aproveitá-las. Já no item 10 é o ponto que sempre pega, né? É a verba que tem disponível. Normalmente o cliente não tem ideia de verba, não tem o dinheiro ainda muito claro para colocar nesse projeto. Mas a gente vai com jeitinho e diz para o cliente, mas eu posso pensar em X? Ele vai dizer, ele sabe na verdade, né? O que eu acho correto é que o cliente já tem essa verba. Isso é muito importante, ajuda muito. Agora, quando não tem, quem está pegando esse briefing pode chegar e dizer, olha, mas posso pensar em X mil? E aí o cliente, ali você já tem um termômetro, se dá para chegar, se dá para ultrapassar, enfim, uma ideia da verba que é também fundamental para a gente até ser proativo muitas vezes, né? Num trabalho de briefing, não é, como eu disse, ele não é engessado, não é uma camisa de força, que ideias mais eu posso trazer para o cliente ali que pode ajudar a ele ter melhores resultados. Outro ponto importante aqui agora, o 11º, é o cronograma. É o cronograma desde o momento que está sendo combinado de prazo com o cliente, isso é fundamental, e olhar de trás para frente. Se eu tenho que, principalmente quando eu tenho datas que são assim cruciais, ou é uma feira que vai acontecer, é um evento que já tem data marcada, gente, aquilo ali assim não dá para falhar, não tem negociação. Então olha dali para trás e vai contando com o tempo que se tem para apresentar para o cliente, provavelmente um ou outro ajuste ou até uma refação total daquela ideia que pode acontecer. Internamente dentro da agência, sempre contemplar um tempo de mostrar para as pessoas dentro da agência, para que todo mundo possa ver e também dar os seus pitacos naquela ideia. Sabe, é a criação colaborativa, é a participação que faz também com que a gente aprenda, evolua e goste cada vez mais dessa profissão, porque ela tem muita burocracia, mas ela tem também a parte boa nesse momento, que é poder olhar para uma campanha, para uma peça que originou de um briefing que eu escrevi e que foi bem aceito e que foi seguido como linha, como luz para se fazer um trabalho que agora se apresenta e que é rico, que é valioso e que responde ao briefing. Nesse momento, é muito importante ter um olhar de que aquela ideia responde ao briefing. Isso é fundamental para você dizer assim, sim, vamos levar
essa ideia para o cliente. Então, cronograma tem que ser preenchido, tem que ser cumprido, tem que fazer combinados com o cliente, tem que fazer combinados internamente dentro da agência, tendo tráfego ou não. Vamos lá seguir aquilo que está combinado. Combinado nunca sai caro. Então, como 12º ponto, nós temos ali os anexos, as referências, que a gente não pode deixar de constar. Temos que tomar cuidado também para não colocar um monte de coisa. Não, alguém tem que fazer um filtro disso, que aquela pessoa que escreveu o briefing faz um filtro. Isso é importante, isso é relevante, vai ajudar na imersão do pessoal que vai trabalhar nessa campanha, nessa peça. Passa porque isso é muito bom e ajuda bastante. Ok? Então aqui nós terminamos os 12 tópicos de um briefing escrito por blocos, porque ele organiza o pensamento, ele organiza de fato, ele dá uma luz, ele dá um caminho para a gente escrever um briefing bem assertivo e que venha dali uma resposta criativa e de resultados. Eu espero que isso tenha ajudado você a ter uma compreensão do briefing, e pode seguir aí mais abaixo o link. Nós vamos colocar um briefing com esses tópicos preenchidos na prática, para você ter uma ideia de como é esse pensamento e como é esse raciocínio, porque é de fato um raciocínio e é um aprendizado também muito bacana a gente olhar depois para aquele trabalho que a gente começou a construir através de instruções e ver depois um trabalho vencedor, um trabalho bonito, uma ideia criativa e de resultados. Muito obrigada pela sua atenção e até breve.